o versículo 1, apenas o versículo 1. Confesso que, quando buscava, a pregação parece um parto, embora homem, graças a Deus, não tem condição de parir, mas pastor pare. Mensagem bíblica. Começa a nascer, burilar. Vocês que pregam sabem disso. Vai nascendo na segunda, na terça, né? E aí, quando chega para sexta-feira, de fato, quinta, sexta-feira, a gente já entende. E aí começamos a pensar. Eu digo, Senhor, eu queria ler o texto todo, o capítulo todo de fé. Mas não é pelo tempo, porque seria muito bem investido. Até porque eu não sei, irmãos, se é só comigo. Se eu não me cuidar, hoje o que a gente trabalhou na classe membresia, a vida devocional, a gente já acorda acelerado. E não é que você tem que fazer as mesmas disciplinas espirituais da mesma forma ali. Tem dias que não tem como, você tem que fazer dentro do carro. Você tem que fazer em outro lugar, não é? Como eu vi, acho que o pastor Hernandes Dias Lopes falando isso, sobre a vida devocional, mas precisamos fazer. E eu penso, porque eu enfrento essa dificuldade como pastor, e é o meu material de trabalho, a Bíblia. Eu penso que a gente está lendo menos, né? Como igreja, assim, como todo. Eu não sei se isso é verdade mesmo, mas eu penso. Por quê? Por causa da celeridade dos dias. Por causa de que tudo hoje conspira para que a gente não leia a Bíblia. Até ouve, quem sabe, mas se debruçar sobre o livro, sem ter a necessidade de buscar ali alguma resposta de imediato, só pelo prazer, como alguém já disse, de ler uma carta, né, de alguém que nos ama, que é a palavra. Então, vamos fazer em outro tempo, mas vamos ler o versículo 1, que é um resumo do que vem tratando todo o capítulo, que é o capítulo sobre a fé. E hoje eu vou pregar sobre o que não é fé. Mas para que a gente entenda o que não é fé, é fundamental nós sabermos o que é fé. E não existe conceito, acho que melhor na Escritura, do que esse conceito de Hebreus 11:1. Para mim é o melhor conceito que temos bíblico em relação à fé. Então eu vou ler primeiro, depois todos nós vamos ler a versão da tela. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler juntos essa versão da tela? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Meus irmãos, Igreja do Senhor aqui reunida, nós sabemos que é importante para, principalmente, aqueles que lidam com o cuidado de que não haja golpe, não haja erro em relação àquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Pregando em outro tempo aqui, nós lembramos de que aqueles que trabalham em bancos, em comércio, eles, com habilidade, identificam uma cédula que não é verdadeira. Eu confesso aos irmãos, e já li as instruções que tem, mas levantando uma cédula assim, eu não me edifico de imediato. Mas a moça lá do supermercado faz isso numa habilidade tão grande, que um dia eu tive que parar uma delas e disse: como é que você sabe disso aqui? Não, isso aqui já é comum. E de vez em quando vem alguma cédula que é falsa. Então, nós sabemos que podemos sim estudar aquilo que é o falso, para que nós possamos ter a noção melhor do que é verdadeiro. Por isso, em vez de estudarmos o que é fé, ou ouvirmos o que é fé, vamos ouvir o que não é fé. Pelo menos alguns pontos trarei nessa noite.
e não deu para separar, como eu costumo fazer, aquilo que eu tenho aqui com o tópico apenas que vocês veem na tela. Então vocês vão ler também os comentários que eu pude colocar ali em cada tela. E não há problema, tá certo? Então o primeiro ponto a ser destacado em relação ao que não é fé. O que não é fé? Fé não é credulidade. Não é credulidade. A ideia de credulidade aqui é uma crença. A crença por si mesma. E fé não é ter uma crença, ou exercer uma crença. Aqui, como eu coloquei, sem discernimento naquilo que se crê, porque é preciso discernimento naquilo que cremos, o crédulo embarca uma viagem sem reflexão e deixa sua mente em casa. Ele, sem discernimento, embarca ali naquilo que ele traz para a sua vida como crença, e crê mesmo, mas no sentido de crença, e vai sem refletir, sem poder se debruçar sobre aquilo que não é fé. Essa não é a fé bíblica. Uma credulidade. A pessoa até tem essa boa vontade, vamos dizer assim, esse ímpeto de poder crer, mas fé não é só uma crença. O texto que lemos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E essa fé aqui, de fato, não é a fé que nós temos também nas Escrituras. Os irmãos de mais tempo na Bíblia sabem disso, que é a fé doutrina, o arcabouço, não fiscal, viu? Mas o arcabouço doutrinário que temos, que pode ser chamado de fé também. A nossa fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, não é nesse sentido. Essa fé aqui de Hebreus é uma fé que de fato nós colocamos diante de Deus, exercemos diante de Deus, nós pedimos, nós oramos, nós focamos no exercício da fé. Então é fé nesse sentido. Eu diria, é fé para não apenas ter, mas é fé também para ser, como preguei umas quintas-feiras dessa aí. Então a viagem do crente, do cristão, ela deve ser uma viagem reflexiva e de olhos abertos para enxergar a vida, mas sem abrir mão da confiança na soberania e na vontade de Deus. Então fé não é credulidade, porque de credulidade você vai encontrar muita gente que crê, mas crê em tudo ou em muita coisa que não deve ser objeto de fé. Então esse é um primeiro ponto a ser destacado. Segundo, fé não é otimismo. Otimismo é ruim? Não. Você gostaria de conviver com alguém pessimista ou alguém otimista? Você gostaria de ter alguém ao seu lado, imagina, num trabalho de 8 horas, de 2 turnos, alguém otimista ou pessimista? Eu penso que você diria, sem titubear, é melhor o otimista do que o pessimista. Mas, irmãos, sabemos que otimismo não é fé. Ser otimista não é ruim, não há problema algum, aliás, é até benéfico. Mas qual é o porém? É que pensar positivamente sobre as coisas, as situações, é bom e vai deixar até aquelas pessoas que estão ao redor do otimista muito bem. Mas o otimista, a única questão é que quando ele confia, ele só pensa que vai dar certo. A leitura dele é uma leitura superficial, até ingênua, de que tudo que ele está pensando ali que vai ocorrer porque ele pensa daquela maneira e vai dar tudo certo, não é? Não vai ter problema nenhum no transcurso da situação. E é assim, irmãos? Não é assim. Nós sabemos que existem obstáculos na trajetória. Nós sabemos que,
Por mais que você tenha um pensamento otimista, isso não quer dizer que você não enfrentará os percalços na caminhada. Então, o problema do otimismo é esse aí. É que ele só vê o céu azul. Ele não tem a condição de perceber que de uma hora para outra pode esse céu ficar totalmente nublado e chuvas torrenciais, tempestades podem vir à sua vida e trazer as implicações dessa vida que nós temos, que não é só enfrentada, lidada, como tudo vai bem. Então, fé não é otimismo. Definitivamente a fé bíblica não é otimismo. E o escudo que Deus nos deu para enfrentarmos a luta espiritual, esse escudo não é feito de otimismo. Como o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Efésios, naquele capítulo onde ele dedica sobre a armadura de Deus, capítulo 6, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E nesse tempo, não é força de expressão aqui não, do apóstolo, eram dardos mesmo, eram setas cheias de fogo. Os que gostam de filmes épicos, né, com aquelas lutas travadas entre os exércitos daquela época, eles colocavam mesmo no dardo, na lança, fogo, e muitas vezes tinham umas estratégias, não é? De poder fazer com que o exército contrário, o exército inimigo, fosse alvejado com fogo. E nós percebemos então que esse escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno, ele não é feito, mas não é mesmo feito de otimismo. Otimismo, repito, é bom, mas não é suficiente para que nós possamos chegar aqui e dizer, olha, continue assim, pensando positivamente, e pense como se otimismo fosse fé. Não é. Então, esse é um segundo ponto a ser destacado. Fé não é credulidade e fé não é otimismo. O que é que fé também não é? Fé não é autoconfiança. Autoconfiança. E a coisa aqui parece que começa a piorar. E o quarto é pior ainda do que esse. Porque enquanto estamos numa, vamos dizer, subjetividade, credulidade, você não tem como, assim, palpavelmente, implicar em relação ao ser humano, a credulidade, a questão do otimismo. Agora, nós estamos de um ponto aqui que tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com o ser humano. A autoconfiança. E é até benéfica também. Mas fé não é autoconfiança, porque fé é confiança em Deus e no seu caráter, e nas suas promessas, e não confiança em mim mesmo, e não confiança em minhas habilidades, em minhas competências. Autoconfiança é confiar nas habilidades próprias, na capacidade de realizar algo. Então isso aí dá muito bem para a empresa que você trabalha, tá certo? E olhe lá, porque se você é crente, tem alguns momentos lá, situações, para não dizer sempre, além das suas competências e habilidades, a sua capacitação, vai chegar um momento lá que você vai ter que ir um pouco mais além. Você vai precisar de fé. Sem ser aquele crentão lá, não precisa nem usar a camisa que tem o slogan Jesus Cristo, ou é só Vitória, ou algo parecido, algum adereço. Mas nós sabemos que por mais que nós sejamos habilidosos, irmãos, e eu fico olhando e digo, meu Deus, tem gente que tem uma habilidade muito grande.
Na execução de instrumentos mesmo, tem profissionais que eu fico admirado. Gente que lida com as ciências exatas, mais voltadas para a engenharia, e aqui alguns aqui vocês sabem disso, onde a perícia, o cuidado ali em poder fazer os cálculos, e não tem o mais ou menos, né? Porque senão dá errado. Isso é muito bom. Mas nós sabemos, irmãos, que se alguém chega e diz, olha, eu vou conseguir porque eu tenho autoconfiança, eu creio nas minhas potencialidades, não vai dar certo nunca, porque fé não é autoconfiança. Não é autoconfiança. Irmãos, vamos refletir sobre uma situação de hoje. A autoconfiança, ela vem para nós até para que a gente não dependa do outro. Por isso que a gente foca muitas vezes na autoconfiança. Porque dentro de cada ser humano, de mim, de você, se você não sabe disso, está sabendo agora. O que você mais deseja é não depender de ninguém. Até às vezes no relacionamento conjugal, nós percebemos alguns casais, por divina não é, eu não sei porque estou usando divina, por maldito posicionamento, por maldita força, querem viver uma vida como se fosse uma vida de casado. Olha, de solteiro, de casado é boa, mas querem viver uma vida de solteiro. Uma vida sozinho, uma vida onde ele ou ela, né, tenha as suas habilidades, a sua forma de ser. E nós percebemos que fé não é isso. Não é a autoconfiança. Enquanto a fé em Deus não encontra limites, não é? Para a autoconfiança, os limites, eles chegam, eles se esgotam quando as nossas capacidades, quando a nossa forma de lidar com a situação chega ao fim. Porque não se engane. Você pode ter muita habilidade de lidar com uma situação, mas chega um momento onde você não tem mais o que fazer. Eu posso ilustrar na situação, quanto mais você conhece o caso, a situação, mais até implicante fica. Por exemplo, um médico ou uma médica que é de uma área onde ele mesmo, ela mesma, é vitimado com aquela enfermidade, com aquela doença, e que muitas vezes chega a uma fase terminal. Não é implicante isso? E nós sabemos, irmãos, que essa capacidade nossa, ela não é assim, plenopotenciária. Ela tem os seus limites, mas é claro que o ser humano tem limites. Existem momentos que não temos o que fazer, se não clamarmos ao Senhor, se não colocarmos diante de Deus, porque parece que tudo se fecha, não é? Que é possível ajudar naquela situação e não temos saída. Então, fé não é autoconfiança. Não é autoconfiança. Não é confiar nas suas habilidades. Procure capacitar-se o mais que você puder. Mas nós estamos tratando aqui de questões espirituais. No campo da espiritualidade, da fé, a sua competência, as suas habilidades e as minhas habilidades, elas vão chegar um momento que não serão suficientes. Por isso que fé não é confiar em si mesmo, uma autoconfiança. E aí nós vamos ao quarto e último aspecto em relação ao que não é fé, e eu não estou trazendo todos, viu? Tem mais, mas estou trazendo 4. E esses 4 aqui, a gente já tem que olhar para eles e de fato é. Fé não é credulidade, fé não é otimismo, fé não é a autoconfiança, e fé também não é a autossuficiência.
Note que esses dois últimos, eles ficam na nossa frente, dizendo: você está perto disso aqui, de uma autoconfiança? Você está perto de uma autossuficiência? Porque quando a autoconfiança se torna uma obsessão, segundo os estudiosos do comportamento humano, ela muda de nome e se torna a autossuficiência. Era uma autoconfiança e agora a parte para um patamar muito mais crítico, e isso é denominado agora a postura, a conduta dessa pessoa que sai da autoconfiança e vai para algo pior, que é a autossuficiência, justamente como nós estávamos falando aqui. A pessoa que ela mesma pensa que pode suprir todas as suas necessidades e que ela não precisa de nada e de ninguém. É como se ela vivesse numa ilha. Tem gente que pensa que vive numa ilha e que o problema dela é só dela. Nós percebemos que a autossuficiência é um veneno. Ela nos afasta de Deus e das pessoas. Porque, irmãos, conviver com alguém que entende que é autossuficiente é um grande desafio. É um grande desafio. A autossuficiência destrói relacionamentos, isola a pessoa, dá a falsa sensação de independência, e a autossuficiência é a fé em si mesmo. E essa fé não é a fé bíblica. É uma fé em si mesmo. E é algo louco. Por quê? Porque, como? Logo em nós mesmos, dos seres humanos, como eu já disse aqui, reitero, os mais frágeis que temos no planeta Terra. Um dos mais frágeis. Dos mamíferos também. Porque se ninguém nos colocasse no colo, cuidasse da gente, como os pais fazem, como nós fazemos com os nossos filhos, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum. Se não tivesse gente que cuidasse da gente, que desse comida, que cuidasse, desde a mais tenridade, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Então, a fé que se vê como autossuficiente, ela não olha para isso. Ela vive e procura viver de forma independente. E não vai conseguir. Essa é a questão. Não vai conseguir, não consegue. A título de conclusão, então, nós trazemos que a fé bíblica está apoiada no caráter e nas promessas de Deus. Essa é a fé verdadeira, apoiada no caráter e nas promessas de Deus. Vou destrinchar, para quem ainda não pegou, possa pegar. Apoiada no caráter de Deus. Por quê? É a fé bíblica. Porque Deus nunca brincou com o que Ele é. Ele sempre deixou claro nas Escrituras, embora nós não vamos compreender aqui na terra o todo de Deus. Porque, não é assim, seminarista, aliás, irmão Denis, não é? Como é que pode o finito entender o infinito? Como é que pode uma mente ilimitada entender o ilimitado? Mas Deus, em Cristo Jesus, revelou para nós quem Ele é. E deixou claro o seu caráter, os seus atributos, o seu caráter. Então, a nossa fé é firmada em quem é Deus, em quem é Cristo Jesus. E nas suas promessas, por quê? Porque aquilo que Deus promete, e nós temos promessas do Gênesis ao Apocalipse, respeitando os contextos, tá bom? Para que nós não possamos pegar promessas que foram dadas exclusivamente a uma pessoa ou a um povo,
como por exemplo o povo de Israel, que não nos pertine, que não nos pertence. São promessas dadas dentro daquele contexto. Então não queira extrapolar e dizer, não, isso aqui é para mim também. Não. Agora, irmãos, desde lá do Gênesis até o Apocalipse, nós temos... A Bíblia é um livro de promessas, cheio de promessas de Deus. Então, essas promessas, elas vêm para a fé, digo aqui, ó. E aquele que prometeu, diz a Escritura, ele é o quê? Fiel, é isso mesmo. Ele é fiel para fazer cumprir. É impressionante como tem gente que brinca muitas vezes com sentimentos de pessoas. Sentimentos. No relacionamento, muitas vezes, promete tudo, o céu, a terra, o mar. Moça, desconfie, viu? De um sujeito desse, que vem vendendo, às vezes tem uma lábia muito bonita, e lhe promete, fala o seu coração e derrete, e também vice-versa, viu? Fala o seu coração, se derrete todo, mas são promessas que não se cumprirão. Não se cumprirão, porque tem gente que tem a habilidade de brincar com sentimentos de pessoas. E isso provoca ferida. Eu estou diante aqui de um auditório que eu não tenho dúvida. Até porque a gente lida com gente, lida com crente, lida com pessoas. Eu, às vezes, atendo gente aqui que eu nem conheço e que pergunta se o pastor pode atender. É claro que isso é pontual, mas sabemos hoje de promessas que não são cumpridas. Eu não vou nem entrar, embora já passou o período eleitoral, já foi, mas parece que a gente vive uma constante ebulição, né? Ebulição na nação, meu Deus. E aqui para nós, a imprensa, eu sei que ela faz o trabalho dela, mas parece que ela ajuda. Porque termina uma eleição, já se começa a criar conjecturas que virão. Por isso que eu estou tomando a decisão e gosto de ouvir muito noticiário, mas de ouvir menos. Porque parece que os temas não têm mais aquela... É tudo focado em alguns temas que já vêm redondamente ali para que a gente fique ouvindo o dia todo a mesma coisa, a mesma situação. E nós sabemos que num período também como esse, que se passou, é possível que alguém, embora há uma legislação em vigor, não é? De que se prometeu, mas não se vai cumprir. Deus não. Por isso que a nossa fé está baseada nas promessas dele, porque ele cumpre o que ele promete. Ele cumpre. Então, essa fé bíblica está apoiada no caráter e nas promessas de Deus. E ela em nada se parece com autossuficiência. Ou com otimismo, ou com a autoconfiança. Em nada se parece. Na verdade, ela é a suficiência do alto. A fé é a suficiência do alto. E não suficiência em nós. Ela é confiança em Deus e não em mim. A fé bíblica não é autoajuda, não é. Mas ela é a ajuda que vem do alto, do Deus eterno. Eu sei que, até porque eu leio também, viu? Os livros de autoajuda. Alguns procuro os que são bons, porque tem coisa boa. Não é? Tem se escrito muito, uma gama sobre autoajuda, e hoje é livro de cabeceira de muita gente, e tem trazido, sim, uma ajuda. Mas nós sabemos que a autoajuda, ela não vai muito longe. Mas a ajuda que vem do alto, pela fé em Deus, pela fé em Cristo Jesus, e o suprimento com consolo e graça, que provém também do Espírito Santo, nós sabemos que aí essa ajuda que vem do alto é que é a ajuda que vai nos satisfazer.
Então, meus irmãos, nessa noite, nós precisamos entender muito bem o que é fé. E precisamos entender também, muito bem, o que não é fé. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele possa fomentar em nosso coração uma fé verdadeira. E não tentarmos buscar onde a fé não está. Buscar a fé onde a fé não está. A fé não está em nenhum desses 4 aqui que citamos, em nenhum outro, que é elaborado pelo homem, que provém do ser humano, que é processado pelo ser humano, ou por quem quer que seja. Nós sabemos que fé verdadeira, ela tem uma raiz, e ela passa por um tronco, que é a fé em Deus. Porque assim, pode até se cantar sobre fé, não é? E nós temos músicas, vamos dizer, seculares, né? Da MPB, que fala sobre fé. Mas a pergunta é, para não me delongar, porque já estava concluindo, aí voltei. Fé em quê? E fé em quem? Essa é a pergunta, ou 2 perguntas que precisam de respostas. Fé em quem, fé em quê? A fé bíblica ela responde claramente, sem titubear, sem fazer arrodeios. Ela diz, é fé em Deus, em Cristo Jesus. E ela vem, como o escritor aos Hebreus aqui deixa muito claro, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por que é que nós estamos trazendo essa mensagem sobre o que não é fé? Primeiro, porque pode ser que alguém esteja aqui entendendo fé de maneira equivocada. Não vai sair daqui, e vai sair daqui não mais pensando dessa forma. Segundo, porque nós vamos precisar, irmãos, como precisamos no ano passado, mas esse ano, eu penso que nós vamos precisar um pouquinho mais de fé. Exercício da nossa fé. Em todo aquilo que nós estivermos realizando. Pedimos ao Senhor que nutra o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida de fé, porque nós vamos precisar. E vamos precisar muito. E é a fé em Deus que vai nos dar vitória. Por quê? Porque quando o otimismo e tantos outros altos, né? Alto isso, alto aquilo, diante dos embates da vida, disseram, olha, nós estamos morrendo aqui, não tem jeito não. A fé vem e se fortalece justamente naquilo que é difícil. Ela se fortalece justamente diante das circunstâncias mais difíceis. A fé é como um carvalho, que dizem os estudiosos que quanto mais vento tiver, mais se fortalece. Conhece gente assim? Que quanto mais parece que tem dificuldade, ela se fortalece. Eu conheci gente assim, conheço. Eu quero ser assim. Porque às vezes quando vem ventos sobre a nossa vida, a gente já começa a olhar para um lado e outro dizendo, Senhor, será que eu estou sem fé? Ou é porque está acontecendo alguma coisa de lá para cá, que o Senhor não está olhando para mim, para as minhas lutas? Vamos precisar de fé. Então tenhamos nossa fé, tá certo? Em 2025 vamos precisar. Não abra mão, por favor. A não ser que você não entendeu nada ainda. Mas no crente entende em Cristo Jesus. Nós não abrimos mão da nossa fé. Por quê? Porque é com ela, que é o escudo, que nós devemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e nós teremos vitória. Amém? Vamos entoar esse cântico. Quando ele surgiu, todo o Brasil cantou. Veio de lá do centro do São Paulo, Rio, para cá, do Nordeste, rompendo em fé. De início eu confesso, porque a gente fica assim sempre olhando como canta as coisas, não é?
Por exemplo, tem para mim que incendiar a igreja, incêndio nunca foi bom. Nunca. Incêndio só traz prejuízo. Queimar o coração, sim. Não é? Por isso que o canto aqui do dia 31 passou, porque eu olhei, mas aqui a gente não vai cantar assim, não. Se for abençoa, tudo bem. Abençoa, Senhor, né? Aí, mas quando eu li rompendo em fé, eu digo, meu Deus, não é muito agressivo. Eu tinha o mesmo entendimento do irmão Rivaldo. Já com o Rivaldo, ele conversando comigo, eu disse, pastor, parece ser muito agressivo, uma coisa assim, muito romper em fé. Mas não é isso. A fé não é essa força que ela tem, porque é a fé que nós temos em Deus e não em nós. Então cantemos esse hino tão conhecido, não é? E eu voltarei orando. Interessante, a gente não nasce com fé, né? Ninguém aqui nasceu com fé. A gente não pode comprar fé. E aí, um quilo de fé, não tem como. E a gente também nem pode fazer com que a fé que eu tenho possa ser passada para outro. Pastor, estou sem fé, então deixa eu tirar um pouco da minha aqui e lhe dar. Não tem como. Deus coloca sobre cada um de nós, podermos buscar a fé em Deus, sendo fortalecida em Deus. E é interessante o cântico quando ele diz, a cada dia. Por isso que Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Ele não quer dizer que todo dia tem um mal, não. Viva cada dia. Porque cada dia, em maior ou menor proporção, você e eu, nós vamos precisar de fé. Em Deus. Fé em quem? Fé em Deus. Essa é a fé bíblica. Vamos orar e com a bênção estamos encerrando o culto dessa noite. Quero reiterar aos que nos visitam a sala de acolhimento. Passe lá. Eu quero estar lá com você, tá certo? Junto com a equipe aqui de acolhimento. Que tenhamos uma semana cheia da graça de Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus bendito, muito obrigado, porque nós temos a fé, o escudo da fé. É uma ferramenta indispensável, como toda a armadura de Deus. Mas a fé, Senhor, quem é louco para abrir mão dela? Qual é o cristão que pode dizer, eu não quero, está bom demais? Nós, ó Deus, entendemos que a fé firmada em Ti, ela move montanhas, como diz a Tua palavra. Nós superamos obstáculos, nós temos vitória. A cada dia nós vamos vencendo aquilo que precisa ser vencido. Portanto, Senhor, nós pedimos fé, Senhor. Como o apóstolo Pedro pediu, Senhor, aumenta-nos a fé. Dá-nos uma fé madura. Porque a questão não é nem de quantidade, mas uma fé madura. Uma fé sólida em Ti. Uma fé firme no Deus que tudo pode, Senhor. Ó Deus, que nós possamos vivenciar fé durante esse ano. Que nós estamos adentrando agora nesses poucos dias. E que trará muitas surpresas para nós. E que trará também muitos embates para quem é crente em Cristo Jesus. Dá-nos uma fé firme, Senhor. Uma fé sólida. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce e poderosa consolação do Espírito seja conosco hoje e sempre. Podemos dizer amém.